Olá, alunos! Nessa videoaula, vamos discutir sobre o processo político que levou ao fim a relação da dependência colonial entre Brasil e Portugal. No contexto da transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 e a abertura dos portos às nações amigas. Vamos compreender um pouquinho mais sobre esse conteúdo? Já começo a discussão por dois questionamentos. Você sabia que a família real portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro em 1808? Ou seja, a família real portuguesa saiu da metrópole e veio para a colônia. Sabiam disso? Outro questionamento, quais teriam sido os motivos dessa mudança? Agora, acompanhe e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. O Estado português chegou ao início do século XIX enfraquecido e dependente economicamente das riquezas vindas de suas colônias, como exemplo, o Brasil, e dos produtos manufaturados importados da Inglaterra. Para quem não sabe o que é manufaturado, o produto manufaturado é aquele que é produzido em série, com um padrão único. Pode ser um processo manual ou mecânico, ou pela combinação de ambos. Mas voltando àquilo que nós estávamos conversando, os ingleses compravam de Portugal matérias-primas vindas do Brasil, como algodão, tabaco, madeiras, e vendiam os produtos manufaturados para Portugal e para o Brasil, tais como roupas, ferramentas, pianos, carruagem, entre outros. Esse comércio era muito mais vantajoso para a Inglaterra do que para Portugal, uma vez que a venda desses produtos proporcionava mais lucros do que a venda de matérias-primas. Ou seja, prestem bem atenção nisso. A Inglaterra comprava a matéria-prima, ela manufaturava, ou seja, comprava o algodão, fazia o tecido e vendia bem mais caro para Portugal. Nessa relação de vantagem, quem estava sendo favorecido era a Inglaterra. Mas ela tinha essa relação econômica de dependência com a Inglaterra, Portugal tinha. Em 1807, Portugal estava sob a ameaça de ser invadida pelo Estado francês, governada nesse período por Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França, que tinha uma política de conquista de territórios na Europa e fora dela. Os interesses da França na Europa se confrontavam com as do governo inglês, e Portugal era a aliada da Inglaterra. Napoleão Bonaparte solicitou à coroa portuguesa que rompesse com a Inglaterra, mas Portugal hesitou em romper com a sua principal parceira comercial. E o que vai acontecer? A família real portuguesa, ela vai sair fugida de Portugal, ela vai transferir toda a sua corte para o Brasil. Eu quero que vocês observem essa imagem que eu coloco, que é o detalhe do embarque do Brasil, do príncipe regente de Portugal, Dom João VI, de toda a família real para o Brasil. E aqui está tendo uma representação desse momento. Observem a imagem. E vocês analisem também que essa mudança ocorreu do dia para a noite. Ou seja, do nada, eles saíram fugidos de lá, juntaram suas coisas e decidiram trazer a corte portuguesa para o Brasil, para a colônia. Fato inédito na história mundial. Uma metrópole sai fugida, transfere mais de 15 mil pessoas em suas caravelas e vem para o Brasil para poder fugir dessa invasão de Napoleão Bonaparte. Pessoal, um outro ponto fundamental com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 foi a abertura dos portos. A primeira medida tomada por Dom João VI, assim que chegou ao Brasil, foi a abertura dos portos,
brasileiro às nações amigas, que nesse caso nós temos como exemplo a Inglaterra, que eles já tinham essa relação comercial. Em tese, isso significava que o Brasil deixava de ser colônia portuguesa, prestem bem atenção nisso, ficando livre para fazer comércio com qualquer outro lugar do mundo. Mas essa medida beneficiou principalmente os ingleses. Lembrem disso, os ingleses, que tinham condições privilegiadas para vender os seus produtos manufaturados no mercado brasileiro. Na prática, a transferência da corte portuguesa, o Brasil deixa de ser um território dependente de Portugal e passava a ser sede de todo o Império Português. A partir desse momento, todas as decisões do Império passaram a ser tomadas em sua sede no Rio de Janeiro e não mais em Lisboa. Em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Ou seja, apesar de não ser independente ainda nesse período, o Brasil, com essa decisão, já assumia características de um Estado soberano e não mais de um país subordinado. No ano de 1816, com a morte da mãe de Dom João VI, Dona Maria I, Dom João vai assumir o reinado de Portugal, ou seja, como rei, e vai retornar posteriormente para Portugal. Mas isso eu vou estar tratando um pouquinho mais à frente com vocês, e eu quero que vocês compreendam também as mudanças que a família real portuguesa ocasionou no Rio de Janeiro com a sua chegada. Em 1808, quando a família real portuguesa chega ao Brasil, a cidade do Rio, digamos assim, era uma cidade rústica e pacata. Com a vinda da família real portuguesa, a capital do Brasil passou por diversas modificações, principalmente em obras de infraestrutura urbanas que foram realizadas, como construção de edifícios para obrigar os órgãos do governo. Parte da população foi obrigada a ceder as suas residências para os nobres, criados e funcionários da corte. E aqui entra um ponto bem interessante. Imagine que saiu de Portugal em torno de 15 mil membros da família real portuguesa que vem para o Brasil. Não existia hotéis aqui disponível para todas essas pessoas. Então, os soldados da coroa portuguesa foram passando nas casas e eles escolhiam as melhores casas e colocavam na parede a sigla PR, que significava príncipe regente. As casas foram confiscadas para abrigar os membros da corte. E uma parte bem interessante disso, que o PR significava príncipe regente, só que na época o pessoal que perdia as suas habitações colocaram o seguinte, que significava ponha-se na rua, ou seja, eles estavam perdendo a sua casa para a família real portuguesa. E essa chegada vai ter vários impactos, tanto sociais e principalmente na questão do desenvolvimento. Além dos portugueses, muitos estrangeiros migraram para o Rio de Janeiro. Com isso, entre 1808 e 1820, a população do Rio de Janeiro passou de 60 mil para 90 mil pessoas. Entre os estrangeiros estavam cientistas, artistas, militares e arquitetos. Para desenvolver a economia, a arte, a ciência, a cultura no Brasil, novas instituições foram criadas. Eu quero que vocês acompanhem nesse quadro que nós temos então o surgimento do Banco do Brasil em 1808, que não tinha banco aqui, foi o primeiro banco brasileiro, a imprensa régia em 1808,
que a sua função era responsável pela publicação de jornais, livros e panfletos impressos no Brasil. Surge o Museu Real, também em 1808, destinado à pesquisa científica. Nós temos também Real Teatro de São João, em 1813, local de exibição de peças teatrais e de óperas. A Real Biblioteca, em 1814, que foi a primeira biblioteca pública do país. A Escola Real de Ciências, Artes e Ofício, em 1818, que vai ter o Centro de Ensino de Ciências, Artes, Ofícios, como pintura, escultura e arquitetura, e o Real Jardim Botânico, em 1819, espaço para o cultivo de espécies vegetais do Brasil e do Oriente. Então, a chegada da família real portuguesa, ela vai causar um impacto no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, de desenvolvimento de várias instituições que aqui não existiam. Pessoal, com essa nossa breve aula de hoje, nós falamos um pouco da chegada da família real portuguesa. Eu aconselho que façam a leitura desse capítulo, conforme vai estar na descrição do planejamento que vai ser encaminhado para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula. E o mais importante, nesse momento que está aumentando a pandemia, se cuidem. Um grande abraço do professor Leandro e até a nossa próxima videoaula.